Existe uma verdade perturbadora que Carl Jung descobriu estudando a psique humana por décadas e que a maioria das pessoas não está pronta para ouvir. Se você está lendo isto agora, se você sente que veio a este mundo com um propósito maior, se você sempre se sentiu diferente dos outros, há uma razão profunda pela qual o dinheiro parece evitar você. E não é o que você pensa. Deixa eu te contar algo que vai mexer com tudo que você acredita sobre espiritualidade e dinheiro. Jung passou anos estudando o que ele chamava de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. E ele descobriu um padrão perturbador entre aqueles que ele identificava como almas antigas, ou o que hoje chamamos de escolhidos. Eles enfrentam uma resistência financeira desproporcional ao seu valor real, e há uma razão psicológica e espiritual profunda para isso. Eu passei anos estudando os arquétipos junguianos e trabalhando com pessoas que se encaixam nesse perfil. E o que descobri vai contra tudo que os gurus de abundância pregam. Porque a verdade é esta: você não está com dificuldades financeiras porque não sabe manifestar. Você está com dificuldades financeiras porque seu inconsciente coletivo está em guerra com sua missão de alma. Vamos direto ao ponto. Jung identificou que existe uma dinâmica no inconsciente coletivo que ele chamava de a sombra coletiva. E essa sombra tem pavor de pessoas que despertaram, pavor de pessoas que questionam, pavor de pessoas que vieram mudar paradigmas, porque mudança ameaça a estrutura existente. E o dinheiro, meu querido, é a ferramenta número 1 que o inconsciente coletivo usa para manter você pequeno, controlado e silenciado. Pensa comigo. Quantos profetas, mestres espirituais e revolucionários da consciência você conhece que viveram em abundância material durante suas missões? Pouquíssimos. Jesus não tinha onde repousar a cabeça. Buda abandonou um reino. Sócrates morreu pobre. Jung, mesmo no auge de sua jornada de individuação, enfrentou crises financeiras severas. Por quê? Porque o sistema não recompensa quem o desafia. O sistema recompensa quem o perpetua. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Essa dificuldade financeira não é punição, é iniciação, é o fogo alquímico que transforma chumbo em ouro, é o deserto que precede a terra prometida. E se você entender a psicologia profunda por trás disso, você pode atravessar esse portal e emergir não apenas com dinheiro, mas com poder. Jung falava sobre o conceito de enantiodromia, a tendência dos opostos se transformarem um no outro. O que isso significa para você, escolhido enfrentando dificuldades financeiras? Significa que essa mesma dificuldade carrega dentro de si a semente da maior abundância que você pode imaginar. Mas você precisa entender o jogo psicológico sendo jogado no nível do inconsciente. Deixa eu te explicar o que realmente está acontecendo. Quando você nasce com uma missão de alma elevada, você traz dentro de si arquétipos poderosos. Jung os identificou: o mago, o herói, o sábio, o curador. Esses arquétipos carregam poder imenso, poder de transformar realidades, poder de despertar consciências, poder de mudar paradigmas. E o inconsciente coletivo sente isso. Ele sente a ameaça que você representa à ordem estabelecida. Então, o que acontece? O inconsciente coletivo ativa dentro de você o arquétipo da sombra financeira. Esse arquétipo se manifesta como crenças profundamente enraizadas de que dinheiro é sujo, de que espiritualidade e riqueza são incompatíveis, de que você precisa sofrer para ser puro, de que aceitar dinheiro por seus dons é prostituição espiritual. Você reconhece essas vozes dentro de você? Elas não são suas. São programações do inconsciente coletivo para te manter impotente. Porque aqui está a verdade brutal que Jung entendia perfeitamente. Poder sem recursos é impotência disfarçada de virtude. Você pode ter toda a sabedoria do mundo, todos os dons espirituais, toda a capacidade de transformar vidas. Mas se você não tem dinheiro para amplificar sua voz, para alcançar as pessoas, para construir estruturas que perpetuem seu trabalho, você permanece uma semente que nunca germina. E o sistema sabe disso, por isso ele te mantém quebrado. Agora, a pergunta que você precisa fazer não é por que eu? A pergunta é para que isso? Jung sempre enfatizava que o inconsciente não faz nada sem propósito.
Cada sintoma, cada dificuldade, cada padrão repetitivo carrega uma mensagem. Então, qual é a mensagem por trás da sua dificuldade financeira? A mensagem é esta: você precisa integrar a sua sombra financeira. Você precisa parar de negar o poder que o dinheiro representa. Você precisa parar de romantizar a pobreza como virtude espiritual. Você precisa parar de rejeitar o mundo material como se ele fosse menos sagrado que o espiritual. Porque essa rejeição não é iluminação, é dissociação. E dissociação é fuga, não transcendência. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar inteiro, requer a integração de todos os opostos dentro de nós: luz e sombra, espírito e matéria, céu e terra. E para você, escolhido, isso significa integrar o arquétipo do rei ou da rainha, o arquétipo que governa tanto o reino espiritual quanto o material. Porque você não veio aqui apenas para ser sábio, você veio para ser poderoso. E poder verdadeiro requer domínio de ambos os mundos. Vamos falar sobre algo que Jung explorou profundamente: sincronicidade. Ele percebeu que quando você está alinhado com seu self verdadeiro, com seu propósito de alma, o universo conspira a seu favor através de coincidências significativas. Dinheiro flui, oportunidades aparecem, pessoas certas surgem. Mas quando você está em conflito interno, quando sua consciência quer uma coisa e seu inconsciente quer outra, você cria o que Jung chamava de bloqueio psíquico. E esse bloqueio se manifesta externamente como dificuldade financeira. Então, qual é o conflito interno que você está carregando? Deixa eu te mostrar os mais comuns entre os escolhidos. Primeiro, o complexo do mártir. Você acredita, no fundo, que sofrer te torna mais espiritual, que passar por dificuldades te purifica, que a dor é o preço da evolução. Mas Jung diria, isso não é espiritualidade, é masoquismo disfarçado de virtude. Você não precisa sofrer para evoluir, você precisa integrar. Segundo conflito, a culpa do sobrevivente. Você olha para o mundo em sofrimento e se sente culpado de prosperar enquanto outros padecem. Então você inconscientemente sabota sua abundância para não se sentir separado dos que sofrem. Mas Jung te diria, você não ajuda ninguém permanecendo pobre. Você só adiciona mais um sofredor à conta. Sua abundância não diminui a dos outros. Sua luz não apaga a luz alheia. Terceiro conflito, a rejeição do ego. Você acredita que desejar dinheiro é ego, que a ambição é impureza espiritual, que o verdadeiro iluminado não se importa com coisas materiais. Mas Jung dedicou sua vida a provar que o ego não é inimigo. O ego é o veículo da consciência no mundo material. Você não transcende o ego destruindo-o, você transcende o ego integrando-o ao self maior. Agora vem a parte crucial. Jung descobriu que o processo de individuação, de se tornar quem você realmente é, passa necessariamente por uma fase que ele chamava de a noite escura da alma. É uma fase onde tudo que você acreditava sobre si mesmo desmorona, onde você enfrenta suas sombras mais profundas, onde você morre para a identidade antiga e renasce para a verdadeira. E para muitos escolhidos, essa noite escura se manifesta como crise financeira. Por quê? Porque o dinheiro é onde suas feridas mais profundas se escondem, é onde seu valor próprio é testado, é onde suas crenças sobre merecimento são expostas, é onde você descobre se realmente confia no universo ou se está apenas fingindo confiar enquanto se agarra ao controle. A crise financeira não é o problema, é o portal, é a iniciação, é o chamado para você integrar os aspectos de si mesmo que você rejeitou. E aqui está o segredo que Jung entendia, mas poucos ensinam. Quando você para de resistir à dificuldade financeira e começa a dialogar com ela, quando você pergunta, o que você está tentando me ensinar? Quando você traz consciência para o padrão, em vez de apenas lutar contra ele, algo alquímico acontece. A energia presa no conflito se libera, e essa energia liberada se transforma em magnetismo para a abundância. Jung tinha um conceito poderoso chamado de função transcendente. É a capacidade da psique de reconciliar opostos e criar uma terceira opção que transcende ambos.
Aplicado à sua situação financeira, a função transcendente te permite parar de escolher entre espiritualidade ou dinheiro, entre missão ou prosperidade, entre ser escolhido ou ser abundante. Ela te permite integrar ambos e criar uma terceira via, um ser escolhido próspero que usa a sua abundância como ferramenta de transformação. Vamos falar de ação prática agora, porque Jung não era apenas teórico. Ele desenvolveu técnicas específicas para trabalhar o inconsciente, e eu vou te dar as mais poderosas para você transformar sua relação com o dinheiro. Primeira técnica: imaginação ativa com sua sombra financeira. Senta em silêncio, fecha os olhos e convoca a parte de você que rejeita dinheiro, que tem medo de prosperidade, que se sente culpada por desejar abundância. Dá voz a ela, deixa ela falar, não julga, não corrige, não tenta convencer, apenas escuta. Porque quando você realmente escuta sua sombra, quando você dá espaço para ela existir, ela para de controlar você de forma inconsciente. Segunda técnica: análise de sonhos financeiros. Presta atenção nos sonhos onde dinheiro aparece. Como ele aparece? Você está perdendo dinheiro, encontrando, roubando, recusando. Cada cenário revela uma dinâmica do seu inconsciente. Jung dizia que sonhos são a linguagem do self tentando te guiar. Seu inconsciente está te mostrando os bloqueios. Você está escutando? Terceira técnica: rituais de integração. Jung entendia o poder do simbólico. Então cria um ritual onde você conscientemente casa os opostos dentro de você. Assim de uma vela representando o espírito, assim de outra representando matéria, e uma terceira no meio, representando a integração, e decreta em voz alta: eu integro espírito e matéria. Eu sou ponte entre mundos. Eu mereço abundância porque sou instrumento de transformação. Quarta técnica: trabalho com arquétipos. Identifica qual arquétipo está dominando sua relação com o dinheiro. É o mendigo? O mártir? A vítima? O sabotador? Depois, conscientemente invoca o arquétipo oposto. Se você está no mendigo, invoca o rei. Se está no mártir, invoca o guerreiro. Porque transformação acontece através da tensão entre opostos, não da eliminação de um deles. Quinta técnica: diálogo com o self. Jung diferenciava ego de self. O ego é sua identidade consciente. O self é sua totalidade, incluindo o inconsciente. Então faz essa pergunta diariamente. Self, o que você quer que eu saiba sobre minha relação com dinheiro? E escuta. Não com a cabeça, com o corpo, com a intuição. O self sempre responde, mas ele fala em símbolos, em sensações, em sincronicidades. Aprende essa linguagem. Agora, algo que Jung enfatizava e que é crucial: o processo de individuação não é linear. Não é, faça esses passos e pronto, está curado. É espiral. Você vai revisitar as mesmas feridas em níveis cada vez mais profundos. Você vai enfrentar a mesma sombra financeira múltiplas vezes. E cada vez você integra uma camada mais profunda. Isso não é falha. É como funciona a transformação real. E aqui está algo que poucos te contam. Quando você realmente começa a integrar sua sombra financeira, quando você realmente para de rejeitar o dinheiro, quando você realmente abraça seu poder, o mundo vai testar você. Pessoas vão te julgar, vão te acusar de ter perdido sua pureza espiritual. Vão dizer que você se vendeu. E isso, meu querido, é o teste final. É o momento onde você escolhe entre aprovação externa ou integridade interna. Jung passou por isso. Quando ele rompeu com Freud e seguiu seu próprio caminho, foi ostracizado pela comunidade psicanalítica. Perdeu prestígio, perdeu dinheiro, perdeu segurança. Mas ele seguiu o seu self. E do outro lado da travessia do deserto, ele emergiu com uma contribuição à humanidade que transcendeu qualquer riqueza que ele poderia ter acumulado permanecendo no caminho seguro. Mas atenção, ele não romantizou a pobreza. Ele atravessou a dificuldade e emergiu em abundância, porque integrou os opostos. Existe um conceito junguiano chamado opus contra naturum.
o trabalho contra a natureza. É a ideia de que o processo alquímico de transformação vai contra as tendências naturais da psique. A psique tende à homeostasia, ao conhecido, ao seguro. Então, quando você decide integrar sua sombra financeira, quando você decide reivindicar a abundância como escolhido, você está fazendo um trabalho contra a sua natureza condicionada. E isso requer vontade consciente, requer escolha deliberada, requer coragem. A coragem de dizer: eu sou espiritual e próspero. Eu sirvo à humanidade e recebo abundantemente. Eu sou o escolhido e mereço riqueza. Eu transformo consciências e construo impérios. Porque esses "e" são a função transcendente em ação. São a recusa de escolher entre opostos, são a integração que cria totalidade. Jung tinha uma frase poderosa: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Sua dificuldade financeira não vai ser resolvida olhando para fora, para a economia, para o governo, para as circunstâncias. Ela vai ser resolvida olhando para dentro, para as crenças, para os complexos, para os arquétipos que estão vigendo sua relação com o dinheiro. E quando você desperta para esses padrões internos, quando você traz luz da consciência para eles, eles perdem poder sobre você. Vou te contar algo sobre sincronicidade que Jung descobriu. Ele percebeu que sincronicidades aumentam proporcionalmente ao seu nível de individuação. Quanto mais você se torna quem realmente é, mais o universo conspira a seu favor. Quanto mais você integra as suas sombras, mais portas se abrem misteriosamente. Quanto mais você alinha consciente e inconsciente, mais a realidade externa reflete sua realidade interna transformada. E isso inclui dinheiro. Mas aqui está o paradoxo. Você não pode forçar sincronicidade. Você não pode manipular o inconsciente para te dar dinheiro, porque a própria tentativa de manipulação é ego tentando controlar. E ego controlador é exatamente o que bloqueia o fluxo. O que você pode fazer é criar as condições internas para que sincronicidade aconteça. E essas condições são alinhamento consciente e inconsciente, integração de opostos e rendição ao self maior. Agora eu preciso te dizer algo duro, mas necessário. Se você está lendo isto esperando uma fórmula mágica, 5 passos simples, uma técnica que em 30 dias te deixa rico. Você entendeu errado. Jung não oferecia soluções rápidas. Ele oferecia transformação profunda. E transformação profunda dói. Ela exige que você morra para quem você pensa que é e renasça para quem você realmente é. Ela exige que você enfrente cada sombra, cada medo, cada crença limitante. E só do outro lado desse processo, a abundância genuína emerge. Mas, e isso é crucial, quando emerge, não é abundância superficial. Não é dinheiro que você tem medo de perder. Não é prosperidade que depende de circunstâncias externas. É abundância enraizada no seu ser. É riqueza que flui do seu alinhamento com o self. É prosperidade que não pode ser tirada de você porque ela não vem de fora. Ela emana de dentro. Então aqui está meu desafio final para você, escolhido enfrentando dificuldades financeiras. Para de lutar contra a dificuldade. Para de tentar manifestar por cima do conflito interno. Para de fingir que não se importa com dinheiro quando você se importa. E começa o verdadeiro trabalho. O trabalho de olhar para dentro, de dialogar com sua sombra, de integrar os opostos, de alinhar consciente e inconsciente. Faz as perguntas difíceis. O que o dinheiro representa para você? Poder? Segurança? Liberdade? Corrupção? Por que você tem medo dele? De onde vem essa crença de que espiritualidade e riqueza são incompatíveis? Quem te ensinou que sofrer é virtuoso? Que ferida antiga está sendo tocada quando você olha sua conta bancária? E depois que você fizer essas perguntas, não foge das respostas. Fica com elas. Sente elas. Integra elas. Porque cada resposta é uma peça do quebra-cabeça da sua totalidade. E quando você juntar todas as peças, quando você integrar todas as sombras, quando você alinhar todos os opostos, você não vai mais precisar manifestar dinheiro. Você vai ser o imã natural de abundância que sempre foi, mas que estava bloqueado por conflitos internos não resolvidos. Jung dedicou a sua vida a provar uma verdade. Você é muito mais do que pensa que é.
Você carrega dentro de si o coletivo inteiro da humanidade. Todos os arquétipos, todo o potencial, toda a sabedoria ancestral. E isso inclui o arquétipo da abundância, da prosperidade, do rei ou rainha que governa tanto o espiritual quanto o material. Esse arquétipo está em você, sempre esteve. Apenas adormecido, reprimido, exilado na sombra. Sua jornada não é buscar a abundância lá fora, é despertar a abundância que sempre habitou você. E quando você despertar isso, quando você realmente integrar esse arquétipo, quando você realmente se tornar a ponte entre céu e terra, entre espírito e matéria, você vai entender por que você precisou passar por essa dificuldade financeira. Vai entender que ela não era punição, era iniciação. Não era bloqueio, era portal. Não era o universo te negando, era o universo te preparando para carregar o poder que você veio exercer. Porque escolhidos não vieram apenas para ensinar, vieram para liderar. E liderança real requer recursos reais. Sua missão precisa de combustível, e esse combustível é dinheiro. Então para de rejeitar o combustível, integra ele, abençoa ele, usa ele para amplificar a luz que você veio trazer ao mundo. Os próximos meses vão definir se você permanece no padrão antigo ou atravessa o portal. A escolha, como sempre, é sua. Mas se você escolher atravessar, se você escolher fazer o trabalho profundo de integração, se você escolher alinhar consciente e inconsciente, do outro lado te espera não apenas dinheiro, te espera poder. Poder real. O poder de manifestar sua missão plenamente. E esse poder vai transformar não apenas sua vida, mas a vida de todos que você vier a tocar. Carl Jung fez o trabalho dele. Ele mapeou o território do inconsciente. Ele nos deu as ferramentas. Agora o trabalho é seu. Olha para dentro, enfrenta tuas sombras, integra teus opostos e emerge do outro lado como o escolhido próspero que você sempre foi destinado a ser. Porque o mundo não precisa de mais um sábio pobre, o mundo precisa de mestres poderosos que sabem usar recursos materiais para elevar consciências. E você é um deles. Sempre foi. Só precisava despertar para isso.